reconstruindo o lar. Antes de começar a falar sobre família, lar, a diferença de lar e casa, vamos entender um pouquinho mais sobre família. Vou tirar, fica melhor para mim. Vamos lá. O que é família? O que significa família? Fui lá no dicionário para ver o que é família. Grupo de pessoas que possuem relação de parentesco e habitam no mesmo lugar. Meu pai e minha mãe são a minha família. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo matrimônio, pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Grupo de pessoas que compartilham os mesmos antepassados. Figurado, grupo de indivíduos que se encontram ligados por hábitos, costumes, comportamentos ou interesses oriundos de um mesmo local. Uma família tradicional. Temos aí também a família de amigos, a família da UF, a família na passe, a família do trabalho, né? Grupo de indivíduos que possuem qualidades ou particularidades semelhantes. E agora eu convido a vocês a pensarem em suas famílias. Se você constituiu uma família agora, pense nela. Pense também na família que deu a luz a você. Tá certo? Houveram modificações. A foto de cima é uma foto dos anos 40. Não, bem antes, né? Ou antes. Lá vai bolinha, né? 20 ou 30. Depois nós temos uma outra foto que apresenta um item muito importante para determinadas famílias, que é a TV. Houve modificação? Além da questão social, houve modificação cultural. A moda era diferente, costumes diferentes, mas a família permaneceu. Será que houve também uma modificação psicológica dessas pessoas? Modificação comportamental? Não estou aqui para dizer que antes era melhor do que é hoje. Cada época teve seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá certo? E na outra, olha, acho que aqui já é 40, mais ou menos, década de 80. Quem participou da década de 80? Quem viveu bem muito a década de 80? Exceto a galera ali de trás, né? 2000, representada aqui pela Grande Família. Quem lembra da Grande Família? Briga, 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 mas no final, todo mundo junto. Sofre um, sofre o outro, mas depois está dando risada com um, está dando risada com o outro. Assim é a família. As coisas vão mudando, os penteados vão mudando, né? Penteado do Chitãozinho Chororó. Na época era super moda, viu? Hoje em dia vai usar o cabelo assim para ver, né? Meu filho não me deixaria sair de casa, com certeza. Então, a família continua. Os costumes mudaram. O corte de cabelo não é mais como era antigamente. As coisas ficaram diferentes. Mas será que o comportamento mudou? O comportamento é igual como era antigamente? Bom, as coisas mudaram. Nós temos comportamentos diferentes, porque a sociedade mudou. A tecnologia avançou. A mulher saiu de casa, foi trabalhar fora. As responsabilidades aumentaram para a mulher? Sim. E aí o que foi acontecendo? O homem percebendo a necessidade também de se aproximar da casa, do lar.
de ter mais contato com os filhos. Retomo aqui o que eu disse agora há pouco. Não estou para dizer qual época que hoje é pior do que ontem, ou vice-versa. Mas estou aqui para mostrar que as coisas mudaram. Mas a família continua a mesma. O objetivo da família é o mesmo. Temos famílias que estão ficando com um comportamento um pouco inadequado, vamos dizer assim, voltados demais para a questão tecnológica, e nós temos já o resultado disso. Nós temos aquelas mulheres que querem abraçar o mundo, querem fazer de tudo e se frustram porque não conseguem. É ou não é verdade? Mas a família continua sendo família. É o mesmo objetivo para cada um de nós aqui. Para que serve esse negócio de família? Em todos os lugares existem a família, em todas as culturas existem as famílias. Para que existe a família? Tem uma finalidade? Por certo, tem uma finalidade. E lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 775, do item que se trata dos laços de família. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Fiz questão de colocar ali o sublinhado relaxamento. Isso quer dizer que não precisa de acabar, não. Só de relaxar. Imagina um nó bem dado. Está firme? Agora afrouxa um pouquinho. Já não vai dar certo. Só de dar essa afrouxadinha, acontece o agravamento do egoísmo. Só de relaxar, só de deixar de dar importância ao que a família representa, ao que significa. E o que significa agravamento do egoísmo? Aquele grupo que estaria junto, não só junto de corpo, mas unido, se afasta. E então, olha o que acontece. Apatia. Aí aparecem as pessoas convivendo na mesma casa. Indivíduos que compartilham de uma mesma rotina, mas que não se conhecem, que não se percebem, que não mantêm laços, mas mantêm elos, tal qual uma corrente. E aí vem a apatia do que foi, hein? O que você quer? Lá vem esse menino de novo. Eu não tenho tempo para fazer as minhas coisas. Estou doida querendo ir para uma praia, mas eu não posso. Eu estou aqui. Agora eu sou mãe, eu tenho que tomar conta. Estou perdendo tempo com esse pessoal aqui. Eu poderia estar ganhando dinheiro. Eu poderia estar resolvendo outras coisas. Eu poderia estar mais feliz no meu trabalho na minha casa. E aí você percebe a apatia dos filhos. Porque ficam perdidos. E aí o rapazinho vai para onde? Para onde ele se sente bem, para onde se sente acolhido, que são os jogos, as telas, os youtubers da vida que parecem conselheiros dos jovens. E aí você vê representada ali uma mocinha que está totalmente apática e não faz questão nenhuma de transparecer isso. Ela faz questão de mostrar que não está satisfeita com esse momento de foto. Vamos assim imaginar. Da apatia, da família que está nesse contexto, vem um pensamento suicida. Isso é muito sério, gente. Muito sério. O suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante no Brasil. Dados ainda inéditos mostram que,
Em 12 anos, a taxa de suicídios da população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014, um aumento de quase 10%. Esse dado está lá no site da BBC Brasil. Então, se você colocar mais 10% de 2014 para cá, o número está bem grande. Mas por que isso? Por que será? Tem que ter algum motivo, um porquê disso está acontecendo. E a gente pode muito bem dizer para vocês com tranquilidade que é reflexo da apatia no lar. É o reflexo do indivíduo ligado na sua rotina e que não consegue mais olhar para o outro que está do seu lado. Seja seu filho, sua filha, seu companheiro, sua companheira. Que não consegue mais pegar um telefone e ligar. Mãe, estou indo aí conversar com a senhora. Ah, meu filho, o que é que está acontecendo? Não, só quero conversar. É um caso muito sério, porque família não é para isso. Joana de Ângeles diz: a família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Diz também: a família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados, com um programa de evolução espiritual adrede estabelecido, ou seja, de propósito estabelecido. Por isso que eu disse no início da palestra, família é família. O propósito é o mesmo. O propósito da família de 1500 e bolinha e de hoje é o mesmo. Restabelecer laços, trocar elos de corrente por laços, por relações saudáveis. E você pode estar aí pensando, mas Roberta, saudável hoje na minha família está difícil. Está complicado. Porque ninguém me escuta, porque está cada um para o seu canto. Joana de Ângeles disse aqui, redenção futura. E ali embaixo, evolução espiritual. Já estabelecido, já programado. Então não pense você que se você ficar de braços cruzados, as coisas vão melhorar de um momento para o outro. Não é. A melhora ela vai vir, com certeza, mas você precisa de tomar atitudes. Você precisa de fazer algo em prol da sua família. Como? É muito complicado. Ninguém tem receita de bolo para dar. Faça isso, faça aquilo outro. Mas uma coisa eu garanto a vocês. Se você começar a se conhecer, a ver o que você tem dentro de bom e aquilo de ruim que você tem que pode melhorar, isso vai refletir diretamente no seu lar. Joana de Ângeles também diz: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Nós não estamos em condições ainda, pelo menos eu acho que a maioria aqui, e eu me incluo nessa parte, nós não estamos em condições de ter felicidade plena. Estamos num processo de experimentação. Estamos num processo de aprendizado. E Joana diz, nós temos um momento feliz, nós temos um momento de satisfação. Ainda bem, né, gente? E temos um momento da dificuldade, isso faz parte. São experiências. Você no seu núcleo familiar, você está passando por experiência. Experiência de você com você mesmo. Para de pensar que a culpa está no outro. Que o outro é que não resolve. Que é o outro que não sai do canto. Que é o outro que não me escuta. Traga essa experiência para você. O que você pode fazer para melhorar, para mudar. E aí, por certo, se não nessa encarnação,
mas numa encarnação futura, a paz chega. Porque os laços se tornam mais fortes, mais felizes, mais embasados com o amor e com a ternura. Agora vamos ver uma coisa. Construindo um lar. A família começa como? Vai ali e compra um pacote de família? Ou são duas pessoas que resolvem juntar as escovas de dente, morar juntos? Porque existe algum sentimento ali e que atrai um para o outro. O que vocês acham? Eu nunca vi nada para vender ali, família no mercado não. Acho que é a segunda opção, né? E o casamento, a família surge a partir de um casal. É a base do projeto família. Não interessa se é homem, mulher, 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 homem, homem. Família. Família, amor. O que importa é isso, certo? Então começa com o casal. O casal é a base e o sustentáculo da família. Normalmente seguem-se esses passos: namoro, noivado e o casamento ou a união estável. Porque para você constituir família, essa família que Joana de Ângeles disse ali, não necessariamente você precisa de estar com papel assinado. Mas você precisa de estar de coração aberto. Ter tomado a decisão de realmente formar a sua família. E aí a doutrina espírita, através do livro de Martins Peralva, ele fez o livro Estudando a Mediunidade. Ele disse que existem 5 tipos de casamento. Cada um vai pensar no seu. Quem ainda não casou, por favor, a turma aí, pense qual é o que quer. Qual tipo de casamento que quer, tá certo? E se tem condições para. Tem essa também. Primeiro, casamentos acidentais. Poxa, mas casamento acidental, como é que pode ter acidente se nada é por acaso? Segundo a doutrina espírita, nada é por acaso, ou não é? Como é que pode ter casamento acidental? Estudando um pouquinho, eu percebi que o casamento acidental nada mais é do que o uso do livre-arbítrio. São pessoas que se conhecem através de uma paixão, aquele fogo todo, morar junto. Vai morar junto. E aí depois vê que não é bem aquilo, que o negócio era atração sexual. Aquele caba lindo, top de linha. Aí aquela mulher maravilhosa, o cara viu, apaixonou já. Vamos formar família, vamos morar junto. Esse é o casamento acidental, porque nem sempre ele tem dívidas com ela ou ela com ele. Na programação reencarnatória da pessoa, não estava lá previsto aquele acidente, casamento acidental. Mas, pelo uso do livre-arbítrio, ele assim concebeu. Casamentos provacionais. Olha aí. 90% para mais um pouquinho. Casamentos provacionais. Casamentos em que nós temos que manter o elo, manter o laço todos os dias, com muita luta, com muita paciência, sobretudo com muito amor. Porque você não é perfeito, nem ela é perfeita. Daqui a pouquinho está maravilhoso, dali a mais 2 pouquinhos está tudo, abriga o palco meu, como se diz. As desavenças acontecem. São os provacionais. Está passando por um simuladão de hora em hora, de momento em momento. E aí? São provas. Outro, sacrificiais. Nesse tipo de relação já é um pouquinho diferente. Normalmente é um espírito um pouco mais evoluído, mas que deseja que o companheiro ou a companheira evolua também. E diz lá na programação no plano espiritual: eu vou reencarnar, vou me casar com fulano ou com ciclana, para que eu possa ajudá-lo na evolução espiritual.
Esse já é mais, né? Pensa aí. Esse é, quem sabe? Almas afins. Almas afins são almas mais pareadas, vamos dizer assim, com uma sintonia muito boa. Ele no mesmo nível que ela, ou ela que dele, num conhecimento, a energia flui de uma forma bem interessante e esse casal se entende. E é aquele casal que o pessoal vê assim, eita, esse povo não briga não, é? Não tem confusão. Já é um outro naipe, né? Agora chique mesmo. Casamentos transcendentes. Espíritos afins que reencarnam e se unem para o bem universal. Um é parceiro realmente do outro e se unem em prol dos outros. Agora imagina você vir como filho deles, hein? Que bom. Não ia ser bom demais? Pois é. E agora, como está o seu lar? Eita. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Se a ficha caiu que você não está num relacionamento transcendental, nem afim, sacrificial está meio complicado, mas que o negócio está provatório mesmo, como fazer? Cuidar do jardim. Se você tem um jardim feio, não bota uma água, não bota um adubo, não bota um nada, e quer que a borboleta chegue? Tá difícil. Tá difícil. Mas se você cuidar do jardim, se você adubar, colocar água, se você podar, tirar aquelas ervinhas que não tem nada a ver, as borboletas vão chegar. E é assim que a gente faz. Na nossa casa, com a nossa família e no nosso casamento. Casamento é como um jardim. Precisa de ser regado, precisa de ser adubado todos os dias. Alberto Almeida, que é autor desse livro aqui, né, no slide, A Arte do Reencontro, Casamento. Ele diz que o casamento é uma dessas possibilidades de maior riqueza, por apresentar uma pessoa capaz. Gente, presta atenção. Por apresentar uma pessoa capaz de nos fazer refletir com muita fidelidade, em razão da convivência estreita e contínua, em regime de intimidade franqueada. Para o seu jardim ficar bonito e as borboletas chegarem, você precisa de se melhorar, você precisa de estar bem. E nada melhor do que dar ouvidos àquilo que você acusa o outro. Porque você está refletindo no outro aquilo que você é. Rapaz, é muito desorganizado mesmo, não chega na hora, que não sei o que ela... Volte, será que não é você que é desse jeito? Casamento é riqueza. Casamento é riqueza, é oportunidade ímpar que você tem para se melhorar, para se aperfeiçoar. O Alberto também diz que a esposa ou esposo será um excelente contraponto de que necessitamos para resgatar a nossa história, a fim de reescrevê-la ao nosso saber. Então, minha gente, depois disso posto, não tem como ficar falando, a culpa é dele. Eu tento, mas ele não faz nada. Ou ela não sai do canto, ela só reclama. Faça você a sua parte primeiro, porque você vai ver, as borboletas vão começar a chegar. Por quê? Porque quando você muda seu posicionamento, a sua forma de encarar o seu relacionamento, o outro percebe. O outro sente. E quando você se dispõe a melhorar,
Os amigos espirituais vão ao seu encontro e te auxiliam, e te dão bons palpites, e te dão bons conselhos, porque nós não estamos sozinhos. A instituição familiar não está falida e nem vai falir tão cedo. Não pode. Isso não seria nunca permitido. Namoro no casamento. O Alberto Almeida, eu vou fazer uma leitura bem rapidinha por causa do nosso tempo, que eu estou vendo que já está. Ele diz assim, primeiro ele coloca um trecho evangélico que é: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, Jesus está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Imagina a historinha aí. Vão pensando. Vocês conhecem, né, Na Paz? No grupo de turistas, a mulher sempre se apresentava entusiasmada, mesmo nos momentos de eventual tensão experimentados na excursão. Que negócio de corre, toma café logo, vamos, horário, o ônibus está saindo. Um jovem que, surpreso, acompanhava intrigado aquela senhora, sempre com comportamento jovial, em se aproximando, indagou: qual o segredo da sua alegria, hein? É que tenho observado o seu comportamento. Você é sempre tão contente, mesmo nos momentos difíceis. Aí ela contemplou bem sorridente o jovem e respondeu: é que meu marido morreu. Imagina a reação do rapaz. Deve ser uma peste muito grande, né? A danadinha ela. A mulher fez uma pequena pausa e aduziu: eu nem esperava por essa resposta, mas olha só. Ele foi o homem mais extraordinário que já conheci. Oxi. Fez outra pausa mais longa, como se buscasse nos refolhos da alma lembranças sagradas, e continuou serena: eu aprendi a amar com o amor dele. Vivi com ele 30 anos de encanto amoroso, como eternos namorados. Imagine que não se passava um mês sem que ele me oferecesse flores. Hoje, depois que ele se foi, eu honro o amor que aprendi com ele. Eu vou levar essa história para o resto da minha existência. Lindo. Honrar o amor. Agora, o que será que esse casal passou para chegar nesse ponto? Será que tiveram complicações, problemas? Sim. Mas não deixaram morrer aquela sementinha que é o namoro no casamento. É o olhar o outro, é o perceber o outro, é o sentir, é o tocar, é perguntar: tudo bem, meu bem? Como é que foi seu dia hoje? É diferente do sujeito chegar em casa, entrou, largou a bolsa ou sei que lá. Que tem para jantar? Rapaz, acaba com qualquer um. Que tem para jantar? Ei, boa noite, tudo bem? Bom dia ou boa tarde? Então, as famílias precisam de prestar atenção. Pai, mãe, são os mesmos, o esposo e a esposa. São vocês que começam a família, são a base da família. Bem representado aqui esses dois pilares. Não foi vocês que começaram? Vocês são a base. Se a base da casa não estiver boa, o que acontece com a casa? Cai. Cai. Vai por água abaixo. E dentro do lar existe uma coisa chamada hierarquia familiar.
A hierarquia funcional dentro da família deve ser observada para o bom funcionamento dos subsistemas e, dialeticamente, do sistema familiar. Pai e mãe são diferentes de esposo e esposa. Os pilares, o casal, sustentam a família. Não tem condições de um filho, de uma filha querer intrometer no assunto de esposo e esposa. Quem comanda a família é o homem e a mulher, os dois pareados. Se por um acaso um fraqueja, ou se por um acaso um se faz ausente, vai sobrar para o outro. O outro pilar vai ter que ter mais força ainda, mais jogo de cintura ainda para poder se levantar. E olha, se esse é seu caso, tome cuidado. Porque onde tem um oprimido, existe um relaxado. Precisa de ter colocado isso na balança. Porque para que a família possa estar harmonizada, os dois pilares precisam de estar firmes. Bom, fronteiras entre cônjuges e filhos. Eu ouvi uma história, não sei se foi Rossandro que disse, que um casal já havia se planejando há um bom tempo, guardando um dinheiro para poder fazer uma viagem dos sonhos deles para Paris. Imagina, guardando dinheiro, planejando, A filha adolescente, quando soube, ficou irada. Irada. Esbravejou. Por que vocês vão gastar o nosso dinheiro nessa viagem? De jeito nenhum. É o nosso dinheiro. Aí o pai falou, mas você não contribuiu com nada. Quem trabalha nessa casa sou eu. Quem trabalha nessa casa é sua mãe, o dinheiro é nosso. Está faltando comida? Colégio está pago? Água, luz. O seu telefone que você usa é meu. Quem paga sou eu. Quem comprou fui eu. Então a gente precisa de saber e de entender que isso não é autoritarismo. É autoridade. Pai e mãe que perde a autoridade em casa, perde o lugar. Perdeu o lugar, você vai ter que obedecer a um adolescente de 13 anos ou de 5, uma criancinha. Perdeu o lugar, acabou. Enfim, as fronteiras devem existir, sim. Pai é pai. Pai não é para ser amiguinho de filho. É para ser pai, primeiro lugar, depois um pai amigo. Isso é muito diferente. E o importante é a gente entender que as relações do casal com as crianças não precisa de ser um muro. Você não precisa de manter seus filhos isolados de você. Você precisa de mostrar que existe a necessidade do respeito. O respeito. Você pode vir só até aqui. Só até esse assunto. Agora, um assunto entre eu e seu pai, você não pode se meter, porque não é da sua alçada. Certo? O interessante não é ter muros, mas cercas. Olha aí. É você mostrar que existe limite. Do filho em relação à mãe, ao pai, e dos pais para com os filhos. Alberto Almeida tem uma história aqui, mas eu não vou ler. Da mãe que falava mal do pai para o filho. Da mãe que falava de problemas relacionados à sexualidade do casal, ela falava para o filho. Ele já não estava aguentando mais, gente, ele era filho. O que ele podia fazer? Nada, nada. Resultado, o menino começou a entrar em depressão e foram procurar Roberto Almeida para fazer uma terapia. Então, barreiras sim, muros não, cercas. São os espaços delimitados. Você pode vir só até determinado ponto. Bom, reconstruindo o lar. Para você ter realmente família, simbolizada aí com o amor do coração, né? Você tem que pensar que a família não pode ser pessoas agrupadas.
Família são pessoas relacionadas, com diálogo. Então a energia flui. Porque se assim não for, você vai ter uma casa. O que é uma casa? Vou lá para casa. Casa é o concreto. Um monte de gente junto no meio. Sendo assim, você pode falar que o curral é uma casa também. Está lá o concreto, está lá e os bichos dentro. Estão reunidos, né? O grupo familiar é. Está lá todo mundo junto. Agora, o que vai nos diferenciar é transformar isso em lar. Dar a unidade através do amor, do diálogo. Então, resgatar a família, reconstruir a família, não é atitude simples. Não é uma coisa que brota, feita plantinha. Não é uma coisa que surge de um acaso. Exige esforço. E hoje em dia, mais do que nunca, a família precisa de se reforçar. Voltar às bases. Entender, refletir o porquê que estamos juntos. O que é que está acontecendo no nosso lar? E outra coisa, quando esmorecer, quando a dor surgir, porque em determinados momentos, por mais que você queira, bate a tristeza e você pensa, estou sozinho. Pensa assim não. Pensa assim não. Nossos amigos espirituais ou anjos guardiões estão o tempo todo querendo mandar para a gente pensamentos positivos, pensamentos refazedouros, pensamentos de amor. E quando vier de novo a tristeza, lembra daquele poema, é um poema, acho que é Pegadas na Areia. Quando você mais fraquejou, fui eu que carreguei você nos braços. Então, a importância do amor, a importância do evangelho no lar e da gente realmente nos entregarmos a nossa família para o Cristo. Porque Ele sim é a verdade, o caminho, Ele é vida, Ele é luz. Certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Boa noite a todos.